Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Agora nessa daqui nós vamos estar falando sobre média aritmética. É um assunto assim bem tranquilo e se cair na sua prova você precisa aprender porque é um ponto garantido. O que é a média então? A média a gente pode defini-la assim como a soma de termos numéricos dividido pelo número total de termos. Vamos supor, então, que eu tenho aqui uma quantidade de números. Vamos supor que aqui eu tenho o 10 e o número 20. E eu quero saber qual é a média. Então, o que a gente faz? A média é a soma dos números dividido o quê? Pela quantidade de números que eu estou somando. Então, eu teria que somar o 10 mais 20, que vai dar o quê? 30. E dividir por 2, que é a quantidade de números que eu estou somando. Então, qual é a média? Aqui, nesse caso, a média desses dois números é o número 15. Vindo aqui para a questão, é uma questão aqui que já caiu no Enseja, nos anos anteriores, e diz assim, ó, o quadro abaixo mostra o consumo mensal de água de uma família durante os 3 últimos meses de 2009. E aqui nós temos os consumos de água do mês de outubro, consumo de água em metro cúbico no mês de novembro e também no mês de dezembro. E a pergunta é: qual foi o consumo mensal médio no último trimestre, ou seja, nos últimos 3 meses? Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos 3 números, nós queremos a média deles. Então, a gente tem que somar esses números, fazer a soma e dividir por 3. Mas por que por 3? Porque é a quantidade de números que nós estamos somando. Então a gente precisa primeiro o quê? Fazer a soma de 13,70. Depois somar mais 11,40. O 12,10. E a gente precisa saber qual é a soma desses números. Então vamos fazer essa conta simples. Aqui dá 0. 7 mais 4, 11 mais 1, 12. Vai 1. Então, 3 mais 1, 4, mais 1, 5, mais 2, 7. E aqui 1 mais 1 dá 3. Então, essa soma dá 37,20. Só que agora também a gente precisa dividir por 3. Vamos fazer essa divisão. Dividindo por 3. A gente faz o quê? Para resolver isso, a gente pode desconsiderar a vírgula e fazer a soma de 3.720 dividido por 3. Então, aqui 3 dá para dividir por 3, que dá 1. 3 menos 3, então dá 0. A gente abaixa o 7. Agora, 7 dá para dividir por 3? Sim. Que número que eu posso multiplicar por 3 que mais se aproxima do 7? O número 2. Que 3 vezes 2 é 6. E 7 menos 6 é igual a 1. A gente faz o quê? Abaixa o 2. Então, que número que multiplicado por 3 dá 12? O número 4, na verdade. 4 vezes 3, 12. Fazendo a subtração de 12 menos 12 dá 0. O que a gente faz com aqueles zeros? A gente abaixa ele aqui e coloca aqui. Como nós temos duas casas decimais, a gente considera aqui também duas casas decimais da esquerda para a direita. Então, qual é a nossa média aqui? 12,40. Porque a média é igual à soma dos termos que a gente quer. A gente fez aqui a soma que deu 37,20. E a gente divide pela quantidade de termos que nós estamos somando, que foi o 3. A gente já resolveu essa divisão, 37,20 por 3, tem como resultado 12,40. Então, qual é o consumo
Médio mensal no último trimestre dessa família consumindo em metros cúbicos de água, o quê? 12,40 é a média de consumo mensal dessa família. Mais uma questãozinha aqui, ó. As notas de um candidato a concurso para professor em cada uma das etapas estão representadas no quadro abaixo. Então, nós temos as 4 etapas, aqui, 4 etapas. E nós temos a nota em cada etapa. Prova didática, prova escrita, entrevista. E a pergunta é: a nota final de cada candidato foi obtida utilizando a média aritmética das 4 notas. Então, o que nós temos que fazer? Calcular a média. E nós vimos que a média é o quê? É a soma dos termos dividido o quê? Pela quantidade de termos que nós estamos somando. Então, primeiro que a gente tem que fazer o quê? Calcular a soma. Então, nós temos que calcular quantos que é 22 mais 18 mais 14 mais 22 de novo. 2 mais 8, 10, mais 4, 14, com mais 2 vai dar 16, vai uma casa. Então, 2 mais 1, 3, mais 4 vai dar, quer dizer, 2 mais 1, 3, com mais 1, 4, com mais 1, 5, com mais 2, 7. Então, nós já temos a soma, que é 76. E agora a gente vai dividir por quanto? Por 4, porque é a quantidade de termos que nós estamos somando. Então, se a gente fizer essa pequena divisão aqui, ó, 76 dividido por 4, 7 dá para dividir por 4. A gente coloca aqui 4 vezes 1, que vai dar 4. A gente faz essa subtração, sobra 3. A gente abaixa o 6 aqui, ó. 36 dá para dividir por 4, e sim, que número que multiplicado por 4 que dá 36? Ora, é o número 9. Então, 9 vezes 4, 36. 36 menos 36 dá 0. Nós temos aqui uma divisão exata. Então, qual é a média aqui? Número 19. Então, esse candidato, a nota final dele foi o que? Obtido utilizando a média. Qual foi a média? 19. Aqui, alternativa B. Última questãozinha aqui, pessoal, vai ficar como exercício para vocês fazerem os cálculos. Tá bom? Aqui a gente só vai ver a questão, ver como que resolve. E como exercício, vocês vão fazer as continhas aí no papel. Ó, as notas do boletim de João estão indicadas no quadro abaixo. Cada bimestre vale 100 pontos, e para ser aprovado, ele precisa de uma média maior ou igual a 60 pontos. Se não conseguir essa média, João terá que fazer o quê? Recuperação. De acordo com essas informações, João fará a recuperação em... Então, nós já vimos o quê? Que a média é igual à soma dos termos dividido pela quantidade de termos que nós estamos somando. Então, nós temos quantos termos aqui? Ó? 1, 2, 3, 4. Já falou. É uma média que nós temos, ele é avaliado em 4 bimestres. E para a gente descobrir a média, aqui por exemplo, aqui na disciplina de português, nós temos agora que calcular o quê? A soma. Se você somar 65 mais 55 mais 75 mais 55, você vai encontrar como resultado 250. Fazendo a divisão aí de 250 por 4, você vai chegar no resultado de 62,50. Esse cálculo aqui de somar esses 4 valores e dividir por 4, você tem que fazer o quê? Para todas as disciplinas. E a grande questão é que, para que João seja aprovado, ele precisa tirar uma média o quê? Maior ou igual a 60 pontos. E se a gente for analisar aqui as matérias que ele tirou abaixo de 60,
por as matérias de geografia e de ciências. Então, por isso que nosso gabarito é a letra A, e aqui João, ele vai ter que fazer o quê? Recuperação aqui nessas duas matérias. Tudo bem? Espero que com isso vocês tenham aprendido a calcular a média e aguarde os próximos vídeos que nós vamos estar vendo aqui vários conteúdos legais, interessantes aqui para você mandar super bem no Enseja. Tchau, tchau!